meu nome é Renata Vilas Boas e voltamos mais com as perguntas dos internautas. Não se esqueça, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Bom, temos aqui uma pergunta do Flávio Igor Nunes, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ele nos pergunta qual a relevância das condições da ação. Condição da ação é extremamente relevante para um processo. Olha lá, só o nome já nos traz alguns indicativos. Quando eu falo em condição da ação, para que tenha uma ação, eu preciso preencher as condições da ação. Se eu não preencher essas condições, esses requisitos, nós vamos falar então que há carência de ação. A carência de ação leva então à extinção do processo. Ora, então, condição da ação é extremamente relevante para a própria ação. Quais são essas condições da ação? Bom, quando o nosso código, lá em 1973, estava sendo confeccionado, o nosso legislador à época, ele estipulou 3 condições da ação, seguindo então a teoria de Liebman naquele momento histórico. Quais são elas? A legitimidade, interesse e possibilidade. Só que, quando começou a fazer o código, Liebman tinha essas 3 condições da ação, ou esses 3 requisitos para que exista a ação. Só que Liebman fez uma revisão na sua teoria e aí retirou uma das condições. Ele retirou a possibilidade jurídica do pedido. Conclusão. O nosso Código de Processo Civil, de 73, ele tentou adaptar a teoria de Liebman, mas acabou ficando meio esquisito. Por quê? O artigo 3º do CPC, ele traz 2 condições da ação. Ele diz que, para ajuizar ou para contestar qualquer ação, tem que ter legitimidade e interesse de agir. Tá certo, bem no comecinho do Código. O problema está lá no 267.6 do Código de Processo Civil. O que acontece? Esse artigo, ele vai trazer as hipóteses em que eu tenho a extinção do processo sem resolução do mérito. E ele diz que se não concorrer quaisquer das condições da ação, e aí ele traz quais são elas. Só que ele enumera 3 condições da ação, quais sejam a legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Então, assim, eu tenho dentro do código um momento em que ele fala em 2 condições da ação e um momento em que ele fala em 3 condições da ação. Está tramitando no Congresso um novo Código de Processo Civil e, pela leitura que já foi disponibilizada, isso vai ser então consertado, ou seja, nós vamos ficar somente com 2 condições da ação, que é a legitimidade para agir e o interesse de agir. Então, a legitimidade, das partes e interesse de agir. Então, são essas 2 as condições da ação pelo novo Código de Processo Civil que está vindo aí. Certo, então, Flávio? E vamos, então, para uma pergunta de Frank Almeida Santos, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Nossa, Frank, essa pergunta que você fez aqui deixa muito aluno de cabelo em pé. Perempção, preclusão e prescrição são sinônimos? Danado, hein? Então, vamos lá. São 3 expressões, com significados totalmente diferentes. Eles não se confundem. Perempção. A perempção é a perda do direito de ação, porque o autor ajuizou a ação uma vez, abandonou o processo e o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ele ajuizou a mesma ação, igualzinho, as mesmas partes, mesma causa de pedir, igualzinho, ajuizou a mesma ação. E pela segunda vez, ele abandona o processo. Pela segunda vez, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. O autor ajuiza a ação pela 3ª vez. Pela 3ª vez, ele abandona aquela ação. Pela 3ª vez, então, o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, haja vista que o autor abandonou o processo. Na 4ª vez, o magistrado vira e fala assim, não, você perdeu o seu direito de ação. Houve o quê? A perempção. Então, a perempção é a perda do direito de ação em razão desse abuso processual realizado pelo autor.
A preclusão está relacionado com prazo, com tempo, né? Então, eu tinha que realizar determinado ato processual e não faço, ou não faço em razão do tempo que passou, ou eu utilizo um outro instrumento, faço de forma inadequada, né? Então, são várias as possibilidades. E a prescrição, né? Então, a nossa terceira e última palavrinha significa que é a perda do direito de ação. Eu não tenho mais como ingressar em juízo, porque o lapso temporal para poder ajuizar aquela ação já se esgotou. Então, não tenho mais essa possibilidade. Bom, com isso, nós terminamos nosso Saber Direito, né? Aguardo novas perguntas de vocês. Até breve.